Rádio da APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical do Andes SN. APUG, 32 anos de luta e defesa dos docentes universitários de Gurupi. Nossa luta é a luta de todos. APUG Web Rádio, a web rádio da Associação dos Professores Universitários de Gurupi. Debates, entrevistas e a sua participação no ar. O seu Web Notícias da APUG Cindy Web Rádio. Jornal da APUG Cindy. Apresentação: professor Gilberto Correia e Miquelin Feitosa. No ar, Jornal da APUG Cindy. Muito bem, ótima manhã para você que se liga na APUG Cindy Web Rádio. Bom dia para você, tudo de bom? Obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência, às 9h06. Bom dia para você acompanhando a programação da APUG Cindy Web Rádio. Neste momento está no ar para você da APUG Cindy. Para você que nos acompanha, para você que está ligado na nossa programação, bom dia para você, tudo de bom? Eu sou Miquelin Feitosa, ao meu lado, professor Gilberto Correia, e hoje com convidado nesse programa especial, debatendo a ação sindical. O Jornal da APUG Cindy está no ar nessa super manhã. Hoje é dia 13 de agosto de 2020. Ontem foi Dia Nacional das Artes, hoje, daqui a pouquinho nós vamos falar o que é o dia de hoje, Nós tivemos aí o dia 11 como dia do estudante, dia do advogado, E hoje nós vamos estar debatendo a ação sindical. Bom dia, professor Gilberto Correia, apresenta convidado de hoje do nosso programa. Bom dia, Miquelin, bom dia aos ouvintes, aos professores, servidores e a todos que estão nos ouvindo aí. Bom dia, Tatiana Teodoro, que já está ligado conosco aqui pelo Facebook da APUG Cindy, mas ela já não é mais nem convidada, Ela nós já temos toda a quinta-feira este horário marcado aqui para debatermos um pouco sobre a situação do servidor público, seja municipal, seja da administração direta ou da indireta, mas falando e trazendo um pouco da realidade e do que é que pode ser feito e o que é que nós estamos fazendo de ações sindicais para que possamos diminuir esse abismo, essa distância entre o servidor e a gestão e o servidor. Lucileia Nascimento Barbosa Nascimento, bom dia, Lucileia, bom dia a você, como é que passou a semana? Como é que tem uma semana que a gente não se falava? Como é que está aí o seu trabalho? Como é que está aí, as ideias e as propostas para que possamos realmente continuar sendo atuantes em nossa linha de defesa dos servidores públicos de Gurupi. Bom dia, Gil, bom dia, Miquelin, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento, em especial para todos os servidores públicos municipais de Gurupi. Essa semana foi uma semana agitada, já desde a semana passada, e agora na quinta-feira elas se intensificam, semana após semanas. Muitas dificuldades que estamos enfrentando, porque temos também muitos problemas a ser enfrentados e ser solucionados também. A nossa grande reclamação da semana é sobre as férias, que os servidores informou ao sindicato que elas foram canceladas. Então, assim, é muito triste a gente saber disso, porque isso demonstra uma falta de organização, que o servidor ele faz o seu planejamento, para aquele mês, para ele usufruir do seu descanso merecido, E quando chega no seu momento de usufruir, de gozar de suas férias tão valorosas, ele tem uma resposta de que estão suspensas.
E assim, cadê o planejamento? Cadê a seriedade? Cadê a valorização dos servidores nesse momento? Estamos numa pandemia? Sim, estamos sim enfrentando grandes dificuldades, né? Muitos servidores estão passando por grandes dificuldades, financeiras inclusive, mas as férias é um momento também do servidor descansar, porque ele já está saturado de um ano muito carregado. Então não se pode, de uma forma assim, sem nenhuma comunicação, sem nenhum traquejo anterior, um diálogo, né? Fazer. Isso, essa é a notícia que chegou no sindicato através de vários servidores. Como vários servidores reclamam com o mesmo assunto, então tem uma certa procedência. E como isso chegou essa semana no sindicato, nós vamos oficiar todas as secretarias, porque isso foi através de servidores de todas as secretarias. Então, me parece que isso é uma situação geral. E isso não é de agora, né? Nós estamos percebendo que todo ano, chega no final do ano, aí suspende as férias. Então, aquele servidor que faz a sua programação do meio do ano para o final, ele fica tolhido do seu direito, porque todo final do ano vem essa mesma história, essa mesma situação. Não só agora na pandemia. Eu me recordo bem que o ano passado, o ano retrasado e os anteriores, já tem uns 4 anos aí consecutivos, que quando vai se aproximando de agosto para dezembro, há essas suspensões de férias, né? E aí os argumentos são para fechar folha, para pagar 13º, e isso só acontece realmente quando não tem planejamento e organização, e o sindicato vai tomar as devidas providências. Muito bem, mas é verdade, né? Mas assim, interessante é que, mais uma vez, a gente percebe que todo mundo acha que faz as coisas, né? Assim, não tem que dar satisfação. Quer dizer, o gestor, e nós estamos assim embora seja uma democracia, um regime em que o executivo, ele tem prioridade, mas ele esquece que tem, né? Ele tem obrigações a fazer, tem que responder ao seu. Engraçado que esse mesmo gestor que ao tomar decisões assim, né, que não é ilegal, mas que é bruta, é dura no sentido de que não favorece o servidor, né, ele não tem a mesma preocupação quando usa os seus agentes políticos para fazer contatos com os próprios servidores, ainda mais em época de eleição, para fazer pressão, para se vangloriar ou se beneficiar do servidor, né, agora que está próximo à eleição municipal. Infelizmente é uma prática nefasta, uma prática que realmente causa nojo, né, e afasta muito o cidadão de bem da política e do político brasileiro de modo geral, especialmente aqui em Gurupi. Certamente, Gil. O que eu estou sentindo agora nesse período, né, que estão falando de pré-campanha, mas na verdade o que eu estou vendo é uma campanha escancarada dos candidatos, né? Especialmente eu falo em relação aos servidores públicos municipais, na qual parece que está sendo alvo dessas campanhas, né? Porque vários servidores me relataram que esses candidatos, pré-candidatos, né, vamos dizer assim, eles estão cobrando até mesmo questões que de dever da administração. Olha, a gestão forneceu tablet para os agentes comunitários de saúde, forneceu uniforme. Gente, isso é obrigação do gestor. Como se isso fosse atribuição daquele candidato ou pré-candidato que está falando com a pessoa, né? Isso, assim, a gente sabe, Lucilene, desculpa interromper você, a gente sabe que infelizmente, né? Infelizmente, essas práticas ainda são comuns e corriqueiras na política brasileira, em toda a esfera, né? Não é só no interior do norte do Brasil, como é Gurupi, também nas grandes cidades e até na capital federal. Haja vista, só ver quais são os acordos, né, que estão sendo feitos para que as votações e para que o governo federal seja mantido, né, no poder
por conta de acordos que antes ele achava impuro, como o Centrão e outras forças, outras correntes políticas, e também agora, né, dá cargo, dá ministro, dá ministério, dá, enfim, né, fundos nacionais para que sejam geridos e administrados por quem antes de ser eleito, ou no começo da eleição, ou do mandato, era nefasto na política. Infelizmente, isso é uma prática que a gente precisa coibir. Só vamos coibir isso se o servidor não se sentir coagido, pressionado, não se sentir, né, preso a essas tendências maléficas para a administração, porque se você perceba bem, se para ganhar a eleição, um cidadão ou uma cidadã faz tudo isso aí, imagina depois de eleito, quando tem o poder da caneta na mão e decisório na mão. Então, a gente não sabe o que acontece, da podridão que acontece depois, dos acordos, né, das rachadinhas, das metadinhas, enfim, daquilo que é feito para beneficiar alguém ou um grupo ou uma empresa forte e grande, o que é que tem por trás, né? Porque papel ajeita tudo, papel aceita tudo. O problema é que nós estamos tendo e precisamos ter consciência do nosso valor enquanto cidadão, porque só teremos uma cidade forte, uma cidade progressista, uma cidade realmente voltada, né, para o respeito e para o interesse do cidadão, se o próprio cidadão também respeitar, né, a si mesmo, respeitar a cidade e não se vender por causa de 10 litros de gasolinas, 20 litros de gasolinas, por conta de tijolo, por conta dessas coisas que a gente vê, por conta de uma promessa de emprego futura, essas coisas assim que nós vemos na prática diária no processo eleitoral, tanto municipal, estadual e até mesmo federal. Isso, pois é. E falando sobre essa pressão que os servidores estão passando, né, na questão eleitoral, nós, servidores, nós temos um papel importante dentro da sociedade, né? Como cidadão, nós temos que participar de forma ativa, mas no combate às ilegalidades, ao combate, fazer a fiscalização, né? Fazer as denúncias. Se você, servidor, e aí de modo geral, né, a população gurupiense, vê algo irregular, algo ilegal, vamos agir com o nosso dever, né, de fiscalizar. Não é só vereador que fiscaliza o município, não é só a justiça eleitoral, não é só promotor eleitoral que vai fiscalizar as eleições. Cada cidadão tem que exercer o seu papel de fiscalizador, denunciando, tirando as fotos, fazendo os vídeos, fazendo as gravações, encaminhe para a entidade de classe na qual você é representado, que essa entidade de classe, o sindicato ou associação, ela vai encaminhar, resguardando, lógico, o sigilo, vai encaminhar a denúncia, né, para a promotoria fazer a sua investigação e abrir o processo aí contra quem estiver burlando a legislação e infringindo aí todo o sistema eleitoral, né? A Gessenilde que está falando aqui no Facebook, que os servidores têm medo de falar e de se expressar, têm medo de retaliações. Isso é verdade, a pressão que exerce o poder público, né? Especialmente o gestor público ou o grupo que detém o poder sobre os servidores é muito grande, né? Também bom dia para o Oximão Jorge, para a Luísa Luz e também para a Nilza Amaral, tá? Não é isso? Então esse poder é muito forte, né? É o que nós estamos cultural, falando, infelizmente, né? É o que né? nós estamos falando aqui, né? É essa pressão, o que ainda existe, infelizmente, retaliações, né? Eu fiquei muito triste ao saber que o Cícero, né? Muito conhecido, Cícero da AGD. Eu conheço também. Né? É uma pessoa, assim, valente, que não tem medo de falar o que pensa, que cuida de filhos que têm necessidades especiais, tem uma vida dura, né? E um salário que não é tão bom. Ele foi tirado do seu local de trabalho que ele há anos exerce sua função. E ele tinha me relatado que ele saiu de lá porque o chefe dele falou que ele estava falando demais. Gente, não é admissível hoje em dia ter esse tipo de perseguição.
Isso é perseguição, não tem outra palavra. E os servidores, não sei se o prefeito tem esse conhecimento, mas eu vou levar para ele, assim que for possível ter uma reunião, eu vou levar essa situação dessas retaliações, dessas perseguições em ano eleitoral, em face de manifestações a favor ou contra qualquer candidato que seja. E os servidores têm medo mesmo, têm medo de ser perseguidos, têm medo de retaliações, e isso, quando chega em época eleitoral, se acentua cada dia mais. É verdade, é verdade. Infelizmente, e nós temos que combater. A nossa função tem que ser essa, inclusive a nossa função enquanto representação classista, né? Representação sindical, nós temos que lutar e trabalhar também para que isso seja abolido, né? seja extirpado da sociedade e da política brasileira. Mas nós só podemos fazer isso se nós começarmos a fazer o dever de casa. Não adianta nada nós criticarmos na esfera federal e na estadual, e nós estarmos omissos e até complacentes e cúmplices, né, de situações e ações que acontecem dentro da nossa própria casa, da nossa própria bairro, nossa própria cidade. Quando vemos associação de moradores, quando vemos grupos de políticos, né, se locupletando da desgraça alheia, né? Ou seja, usando o servidor, usando o cidadão para fins próprios, para interesses de grupos que não querem se apartar do poder, ou de grupos que não querem, né, perder, digamos assim, esta mamata, né, de estar com a caneta, o poder decisório e também o poder de fiscalização na mão. Até porque também, para isso, é preciso que nós tenhamos também uma Câmara de Vereadores forte, atuante em prol da comunidade. A primeira preocupação que um prefeito, ou um governador, ou um presidente tem, quando eleito, qual é? É fortalecer o legislativo, porque o legislativo é que vai lhe dar as condições ou não para que ele possa, né, usar e abusar das situações de mudanças que ele queira fazer na vida dele, né? Ou no governo dele. Ou seja, então começa a tirar as políticas de Estado e começa a colocar políticas de governo. A gente tem visto isso em nível federal, em nível estadual, e também, infelizmente, muito essa prática, ela é rotineira, né, no campo municipal, né? Nós vemos que são câmaras, vereadores, muitas vezes sem representação nenhuma, sem vida própria nenhuma, e só vive para fazer as vontades, vive para fazer os desejos do prefeito, né? Aqui em qualquer cidade do Tocantins, do Brasil, infelizmente acontece isso. Nós precisamos mudar essa prática. Nós só faremos isso com uma sociedade atuante, consciente, uma sociedade que realmente denuncie, sabe, que não tenha medo, que busque os meios legais, que busque o Ministério Público, que busque os sindicatos, que busque toda aquela entidade ou aquele agente que possa ser porta-voz da sua palavra. Até porque um cidadão que mora lá na periferia, né, que está vendo a coisa errada, ele fica quietinho, fica com medo de se expressar, como disse aqui a Gessenilde. É verdade, é um completo desrespeito ao cidadão mesmo. Então nós temos que trabalhar essa questão para que a gente possa fortalecer. E nós faremos isso, já falamos isso nos últimos vezes que tivemos aqui, que nós vamos trabalhar em ação conjunta de esclarecimento, fazendo vídeos, fazendo banners, fazendo divulgação e, se possível, até usando carro de som nos bairros da cidade, para alertar o eleitor, especialmente o servidor público de Gurupi, para que vote consciente, vote naquele que ele acha que vai ter as melhores propostas, não aquele que vai lhe prometer ajuda, ou que vai lhe dar um saco de cimento, ou que vai lhe dar um milheiro de tijolo, ou que vai dizer que vai resolver o seu problema lá naquele lugar, ou mesmo na repartição pública, se for servidor público. Nós queremos que o cidadão eleja aquele que ganhe pelo voto, mas ganhe por voto honesto, voto merecido, não voto comprado, que infelizmente essa compra de voto ela existe deslavadamente, descaradamente em toda a eleição. E infelizmente o cartório eleitoral, o tribunal eleitoral não tem como fiscalizar. Se o povo, o próprio eleitor, não for o próprio fiscal disso daí, mas aí como é que faz se a maioria do povo gosta de se vender por uma garrafa de cerveja? Fica difícil, né, Lucilé? Fica muito difícil. E aí encontra o papel das entidades de classe, né, dos sindicatos, das associações, de fazer a conscientização, né,
daqueles seus filiados, da população na qual você reside, fazer essa conscientização do voto consciente, né? Não é direcionar voto, é você ficar independente para votar. Verdade. Você não precisa estar influenciado de alguma forma, seja como você falou, Gil, por causa de uma gasolina, por causa de um favor, por causa que conseguiu as suas férias, né? Que conversou com um político ou com outro político e conseguiu resolver um problema seu. Tudo isso, gente, vicia o seu voto, porque você está votando pelo favor, por agradecimento, por uma gratidão. E o voto não tem essa finalidade. O voto tem a finalidade de você fazer a melhor escolha. Aquela pessoa é a melhor, é a mais capacitada, é a que realmente vai fazer o melhor para a cidade. Tem que ser um voto consciente, é isso. Verdade. É excluído todos aqueles vícios que possa contaminar a sua decisão. Aí a Tatiana aqui está dizendo, que ela que está participando conosco aqui, interagindo pelo Facebook, dizendo o seguinte: desrespeito ao cidadão e é típico de políticos mais preocupados em ganhar o poder com práticas tão antidemocráticas, né, e não verdadeiramente com a coletividade. E é verdade. E a GCNil de Aires completa que servidores públicos nunca tiveram vez nesta administração. E eu não discordo, não. Eu tenho acordo que a gente sabe a luta que está sendo, a luta que é para que a gente possa, muitas vezes, em reunião, né, com o gestor, para fazer a defesa da pauta do sindicato, tanto do CISENG quanto da PUG, nós sabemos como é difícil, né, a gente conseguir, ao menos, expor muitas vezes a situação, que dirá ter êxito na luta, né, de algumas situações, aquelas que falam e que atingem diretamente ao servidor público, seja na questão de licença-prêmio, de recomposição, de aumento de salário, enfim, de benefícios, e muitos deles legais e constitucionais, que já estão na lei, que nós somos obrigados a entrar na justiça para garantir um direito que já é direito dado pela Constituição. Isso aí é uma vergonha. E o gestor público que não vê isso, não sabe como isso é difícil. Então, você que quer realmente que um gestor, não é que ele governe só para o servidor, mas que ele garanta o respeito à dignidade, ao trabalho, ao salário, aos direitos do servidor, pense bem, né, então, no seu voto, em quem você vai votar. E precisamos votar conscientemente. O voto é livre, é secreto, é seu, mas a consciência sua tem que ser do coletivo, para que não só você se beneficie, mas toda a cidade, todo o bairro, toda a rua, né, todos os cidadãos gurupienses sejam atendidos nesta gestão, né, nessa gestão que está sendo proposta aí para o futuro, que serão mais 4 anos. Como vão ser esses 4 anos? É você que decide. Nós que decidimos pelo voto em colocar a melhor pessoa lá. Não é aquele que fala bonitinho, não é aquele que é bonitinho, mas ordinário, né? Não é aquele que está sempre se colocando aquele sorrisinho falso nos vídeos, nos programas e nas mensagens, porque está cheio de pré-candidato aí, cheio de mensagens, né? Água com açúcar, love, mas na prática a gente sabe que é lobo em pele de cordeiro se mostrando para o eleitorado gurupiense. Gil, eu só queria agradecer aqui a participação aqui dos filiados lá do sindicato, a Nilza Amaral, a Luísa Luz, o Oximano Jorge, GCNil de Aires, né, que está aqui nos prestigiando hoje. A Tatiana Teodoro é uma grande amiga, que também sempre nos acompanha nas nossas atividades sindicais. E dizer para todos os servidores que quando algum candidato falar para você, servidor, que olha, que você recebeu um tablet, você tem um uniforme, você tem computador para trabalhar, isso é que é valorizar servidor. Não, isso não é valorizar servidor. Isso é uma obrigação. É uma obrigação que o gestor tem com o município. Porque o servidor vai trabalhar como? Vai ter que comprar o seu celular para servir ao município. Vai ter que comprar o tablet para servir ao município. Tem que comprar os uniformes para servir ao município. Não, gente, nós temos que ter essa conscientização de que equipamento de trabalho é uma obrigação do gestor.
não é um favor. Então, se tiver esses argumentos para vocês, vocês repilem isso. Olha, isso é um dever. Nós deveríamos ter tido isso há muito tempo. Lá em 2013. Por que não tivemos lá em 2013? No começo? Porque algumas coisas foram saindo agora. Mas isso é de responsabilidade do município. Isso não é favor. E isso também, o seu voto não tem que ficar atrelado por causa disso. Nós temos que saber separar o dever da administração e o dever do servidor. O dever da administração, ela tem que fornecer todo o seu equipamento de trabalho. E o servidor tem que desempenhar na melhor forma possível e zelar por esses equipamentos. Então, quando alguém vem com esses argumentos, é um argumento muito pequeno, é um argumento de quem quer convencer pessoas não esclarecidas, porque não é possível que pessoas com nível de conhecimento, de nível médio mesmo, caia nessa lábia. Você quer ver um exemplo aqui? Eu vou dar um exemplo da UNIRG, né? Da qual nós somos servidores, da autarquia, né? UNIRG, da Fundação. Existe, por exemplo, hoje o professor está dando aula remota, né? Enquanto o Brasil inteiro está combatendo essas práticas e só está fazendo isso obrigado mesmo, porque é obrigado, né? Porque a gente sabe, por exemplo, aí o professor, ele teve que investir. Se ele não tinha um celular decente, teve que comprar um celular melhor. E se ele não tinha um tablet ou não tinha um notebook, teve que comprar. Se ele não tinha uma internet de qualidade, lá um provedor de qualidade, ou sei lá o que, como é que chama na casa dele, teve que melhorar essa internet para dar retorno, para que ele pudesse trabalhar isso aí. Ou seja, então ele tá envolvido com a aula remota, né, quase o dia todo. Porque aí é dentro da casa dele, é gastando energia dele, é tudo isso aí. E todo equipamento que ele tem que usar é dele. Você não vê a UNIRG, por exemplo, dar tablet, ou dar telefone, ou dar notebook para nenhum professor. Se ela quer, só que tem o seguinte, mas na hora de cobrar, de fazer, né, portarias, dizendo que tem que fazer, exigindo e cobrando, ela inclusive sempre termina com essa frase assim: se não cumprir isso, será passível de sanção administrativa. Quer dizer, ela está sempre cobrando do professor e da professora, mas está cobrando sempre com sentido de impor, sabe, de obrigar. E todo mundo sabe, qualquer servidor sabe qual é o seu. A gente sabe que tem pessoas relatos em qualquer atividade, em qualquer profissão. Também não é diferente um servidor público, mas não pode julgar todos quando um ou outro é falho ou deixa de cumprir com suas obrigações. Então aqui está assim, quando faz uma portaria para cobrar, é como se todo mundo fosse vagabundo, como se todo mundo não trabalhasse, como se todo mundo fosse relato na sua atividade. E está provado que o professor, nesse tempo de pandemia, desde março para cá, ele teve que se superar, ele teve que reaprender, teve que, também, eu creio que vários servidores em várias áreas aí, porque na verdade, mexer no celular é uma coisa, para você usar atividade remota para dar aula, para fazer serviço em casa, home office e outras situações aí, a pessoa tem que aprender. Ou seja, eu mesmo sou testemunha, e a maioria dos professores são quarentões para cima, não para baixo. Então, teve que reaprender, inclusive, a trabalhar com as redes sociais, aprender a trabalhar com o sistema remoto, aprender a trabalhar com sistemas de redes sociais para poder dar o feedback para o aluno. Isso tudo custou dinheiro, custa tempo, custa todo um envolvimento. Tanto é verdade que a gente vai falar sobre isso nos próximos programas, a saúde do servidor grupiense, em especial do professor da UNIRG, está deteriorando-se, exatamente por isso, porque fica com aquela obrigação, é reunião toda hora, é reunião não sei o quê. Gente, live cansa. Tem gente que participa de 3, 4, 5 reuniões por dia online. Parece que o cara que está lá, o gestor está lá, não está nem aí não. Será que ele também não cansa? Será que ele também não é pai ou mãe de família? Será que ele não tem suas necessidades para descansar, para relaxar? Então nós estamos num processo de muita dificuldade. E esse adoecimento está afetando também o lado psicológico. Porque não só a doença em si está envolvida o tempo todo no trabalho remoto, é questão também psicológica em relação à pandemia. Quem voltou agora para o trabalho, especialmente da área da saúde, nos hospitais, nas UPAs, nos postos de saúde da cidade, né, que é o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o odontólogo, todos esses aí, que estão na linha de frente da Covid.
Agora não é mais a questão de ser o professor, é um profissional da saúde que está lá envolvido diretamente com isso. E ainda assim, embora a presidência tenha dito que forneceu os equipamentos, alguns outros colegas disseram que tiveram que comprar, porque o que forneceu não foi suficiente, não foi adequado, ou não tinha. Ou então, a falta de sensibilidade humana para com esse trabalhador. Até porque alguns, inclusive, estão com Covid. Tem professor nosso com Covid que está afastado. Como também tem servidor da UNIG, tem servidor também do município, da administração direta. Né? Então, a gente precisa cuidar do ser humano, cuidar da área, da parte psicológica, né? Do coração, cuidar, porque fala-se muito na economia, mas economia sem gente para gerir essa economia, o que vai adiantar? Então, estamos fazendo muito aquele discurso genocida e fascista do governo federal em todas as áreas, ou seja, quando era para ficar isolado, não ficaram. Quando era para agora, e querem manter a economia, mas liberando todo mundo para ir para a rua. E outra coisa, você falou que está tudo fechado aí, fechado uma ova, a gente vê que está tudo aberto, você vê aglomeração em todo lado, não tem fiscal à altura, tem pouco mais de 20 fiscais só para o município todo, não dá conta não dá conta de ficar de manhã, nem de tarde, muito menos à noite, fiscalizando, ou seja, está assim, uma casa da mãe Joana, está aberta, aí tem aqueles discursos institucionais, fica em casa, não sei o que, mas na prática a gente vê que isso não está resolvendo nada, só balela, só está se gastando com essa mídia aí que não está resolvendo muita coisa não. E por a gente ver hoje, Gurupi com quase 1.800 contaminados, né? 19 óbitos, uma cidade como Gurupi que só tem 84 mil habitantes oficialmente. Verdade, Gil. E aqui tem um comentário muito interessante, ó. Sentindo-se ameaçados em qualquer situação, tem que falar. Senão a ditadura nunca vai acabar. É isso aí, a Luísa aí, é isso mesmo, Luísa. Precisa mesmo, né? Também aí, o Ademir também, Jurema está presente também, e a gente tem que fazer isso mesmo. Nós temos que ser porta-voz de pessoas que não têm voz, né? Nós temos que ser a voz dessas pessoas que não têm voz. Por isso que o sindicato atua, por isso que existe sindicato, é para isso, né? Não é aqueles sindicatos também que se vendem, que se locupletam com a situação, né? Que são chamados pelegos, aqueles que aceitam o jugo e a ditadura financeira do capital, né? Dessa neoliberalismo existente aí, e não se preocupa com o ser humano. E nós estamos há muito tempo aqui em Gurupi, né? Só preocupados com tijolo, com cimento, com investimento, e não se investe no ser humano, que no final das contas o servidor público, no caso nosso servidor público, é nós que alavancamos, sustentamos esse pilar da economia também, né? A máquina administrativa só funciona, não é porque tem prefeito ou tem secretário, é porque os servidores, e eles também se incluem nesse bolo, não são sozinhos, né? Não são isolados, esses servidores, esses 5.000, praticamente 5.000 servidores aí, administrativos de Gurupi, incluindo professores, incluindo servidores da UNIG, incluindo da administração direta, é que sustenta essa economia e possibilita que ela possa funcionar com toda essa burocracia, né, política, financeira, administrativa existente na gestão. E é bom falar também, Gil, aproveitando o momento, que a gente falou em pandemia, e falar sobre as reuniões, né? Lá no sindicato, vários filiados ligaram, passaram mensagem, informando dessas reuniões que está havendo com esses políticos, né? Com esses pré-candidatos. Teve uma reunião, diz que tinha umas 30 pessoas ali próximo do como é que fala? Da pecuária, lembrei. Lá próximo da pecuária, na casa de um senhor, e reuniu umas 30 pessoas, e aí o pré-candidato estava lá reunido com os servidores da limpeza pública, né? E depois chegou outra denúncia, na qual, lá no final da Avenida Guaporé, tinha um galpão. Diz que tinha muita gente, tinha uma feijoada lá, e que também um pré-candidato também, que aquela mobilização seria de algum pré-candidato. E recentemente, nesse final de semana agora passado, também teve uma reunião com servidores, né, com pré-candidatos, e aí assim, eu gostaria de fazer um alerta para os servidores. Nós estamos num momento na qual está proibido a aglomeração de pessoas. Servidor
tem um dever maior de seguir o decreto municipal. Porque é um servidor público e tem que seguir os regulamentos do município. E ele corre um grande risco de, nessas reuniões que estão participando, oferecendo aí feijoada e sabe-se lá quem mais, de uma dessas reuniões serem flagrados e eles podem incorrer em processos administrativos, porque está violando uma norma municipal. E isso é uma infração que pode ser considerada grave, porque fazer disseminação do vírus, porque você, numa reunião, você não sabe quem possui, também é crime penal, né? Então, os servidores, eles têm que estar muito atentos e conscientes de que, se for chamado para uma reunião presencial, utilize-se do decreto para falar para o seu chefe, e agora que eu estou me referindo a situações de reuniões dentro do município de chefia, né? Não havendo com pré-candidatos. Se houver chamamento de reunião e tiver muita gente, vocês argumentam com o decreto, não se pode se fazer. Há outras possibilidades de ser feito, né? Videoconferência, online, Google Meet, né? Então, assim, o município também tem que se adequar e tem que seguir as normas que ele mesmo impõe para o cidadão. E essa vai ser, inclusive, segundo os especialistas, vai ser uma eleição que vai ser trabalhada muito a questão virtual, né? Que as redes sociais serão preponderantes e fundamentais, até justamente para evitar essas aglomerações por conta de leis e decretos federal, estadual e municipal, né? Mas ainda assim, os políticos não têm sensibilidade. Inclusive, esse próprio político pode estar, ou pré-candidato, pode estar ele mesmo sendo agente contaminador das pessoas com quem ele obriga a estar em reuniões, né? E de forma irresponsável. O candidato, o pré-candidato, qualquer que seja ele, que faça reunião ou esteja em algumas reuniões, ele está sendo irresponsável. Primeiro, porque está proibido fazer reuniões por causa, em decorrência da aglomeração de pessoas. Verdade. Segundo, se esse pré-candidato ou qualquer político está fazendo esse tipo de reunião, ele está violando a norma municipal e também é claro que é uma pessoa que não se pode depositar nenhum tipo de confiança, uma vez que não segue sequer as normas municipais. Vai seguir o quê? Né? Se não respeita agora que é candidato, imagina depois que vira gestor. Caso seja eleito, que compromisso essa pessoa tem com você? Nenhum. Então, servidor, o sindicato, e eu acho que o Gil vai concordar comigo, nós temos que fazer essa conscientização. É conscientização, porque sindicato não pode tomar um partido político. Eu não sou nem da posição, nem oposição. Eu falo que eu sou independente. O sindicato tem a sua independência. Ele está dependente dos seus filiados, lutar pelos seus filiados. Essa é a nossa bandeira. Me dá um parênteses aí, é porque o pessoal não entende. Não, vocês não. Não, o cidadão, ele pode apoiar quem ele quiser. A entidade é que não pode. Ainda que você, que hoje estamos presidente das entidades, eu posso ter a minha preferência, né? E o meu político que eu posso trabalhar ou votar, né? Mas eu não posso usar a instituição para isso. Lá no nosso regimento, é claro, é uma associação apolítica. Não quer dizer que não faça política. A política que ela faz é a política sindical, é a política de lutar pelos direitos, pela defesa dos seus sindicalizados, né? Ela é política, mas a política é voltada para o interesse da categoria, não é usar isso como política partidária para fazer beneficiar A ou B. Isso, fazer um apoio de A ou de B. E até porque essa não é a função do sindicato, né? Não. Ficar envolvido com os políticos e querer trabalhar para políticos, não. Embora muitos façam isso, né? Embora muitos usem de cargos que tem aí em entidades, né? Não só sindicais, mas em todas as áreas, para poder exatamente se beneficiar e ter lucro com isso. Muitas vezes é o lucro, puro e simples. Infelizmente, né,
tem entidades que usam, né, a instituição para esses fins atípicos da instituição. Mas cabe também, e aí a gente volta a falar da conscientização de cada um, cabe também ao filiado, percebendo que a instituição está se deixando usar ou está propositalmente usando os seus filiados para determinados políticos, cabe o filiado denunciar essa prática e mais, sair fora desses sindicatos, porque esses sindicatos não lhe representam, não sabe sequer a função de um sindicato. Então, um sindicato que fica aí fazendo aquele lobby junto a qualquer político, eu oriento, sai fora, porque você está num local inapropriado. Porque sindicato sério não tem vinculação com político e nem faz campanha para político, né? Então, assim, nosso papel como sindicato, instituição séria, nós vamos fazer essa conscientização dos servidores para que possa fazer a escolha de seus candidatos de forma livre e consciente, né? Vamos aí tá incentivando a todos a fazer as denúncias para as entidades. Não custa nada, você viu alguma coisa errada, tira uma foto, faça um vídeo, faça uma gravação, manda para o seu sindicato. Ah, não deixaram filmar, nem deixaram tirar foto. Gente, faça de maneira discreta. Você não precisa de permissão de qualquer pessoa para poder fazer uma foto. Se ali tem várias pessoas, está num local que você acha que aquilo ali está irregular, você tem o dever como cidadão de fiscalizar e de denunciar, porque as coisas só vão melhorar se cada um fizer o seu papel. Verdade. Senão as coisas ficam sempre do mesmo jeito. Não avançamos, só retroagiremos. E nós vamos bater muito nessa tecla, né? Porque para que a gente realmente, o pessoal saiba que nós estamos preocupados, né? A cada um, nós temos o poder ou o dever de fazer alguma coisa, né? Então nós vamos trabalhar dessa forma, que as pessoas realmente busquem, né? E saibam qual é o seu papel. Ninguém aqui quer ser arvorado e dono da verdade. Nós não somos dono da verdade de nada, mas nós estamos crescendo. Nesse amadurecimento pessoal, profissional, sindical, a gente começa a entender, né? E saber diferenciar aquelas pessoas que realmente estão preocupadas em trabalhar num projeto coletivo do que aquele que está fazendo um projeto de poder a curto, médio e longo prazo. E a maioria dos políticos só querem saber de continuidade, de se manter no poder, né? ainda que seja por meio dos seus indicados, dos seus sucessores, né? E política tem que ter renovação, tem que ter oxigenação, tem que ter uma transparência, tem que ter, sabe assim, condições de trabalho. E quando eu falo renovação, não é dizer que alguém, por exemplo, que vai ser indicado pelo prefeito Lourenço, não serve, não pode continuar. Não é essa a questão. Tem que ter uma renovação de ideias, de propostas, de projetos, tem que ter renovação de vontade coletiva, né? E política coletiva de realmente fazer em prol da cidade, em prol do cidadão, para que realmente a cidade seja próspera, seja realmente uma cidade que dê satisfação e orgulho de quem mora nela, quem trabalha nela, de quem está realmente também preocupado com o desenvolvimento econômico, político, financeiro, administrativo, educacional, estrutural. Uma cidade como Gurupi, que é Belém, Brasília, uma cidade que tem tudo para crescer e ser pujante. Agora basta que nós também tenhamos homens e mulheres de coragem, alguns para denunciar, outros para fiscalizar, outros para cobrar e outros para executar. Então esse é o trabalho que tem que ser feito, ainda que seja, né? Talvez muitos pensem que é utopia, mas não é não. Enquanto tiver gente preocupada com a população, né, com o ser humano, com o cidadão, nós poderemos ter aí uma cidade consciente, uma cidade crescente, uma cidade pujante. Lucileia. Isso mesmo, Gil. E falando de fiscalização ainda, né? E aí eu até me perguntei esses dias, cadê os nossos vereadores, né? Cadê a fiscalização que nesse momento é tão importante? As verbas que estão vindo, onde estão sendo aplicadas, o que está sendo obtido, o que está sendo comprado, os contratos, como estão sendo feitos, né?
Então eu não estou, embora seja esse momento de pré-campanha, eu acho, de quase todos os vereadores da Câmara Municipal, está deixando um pouco de lado o seu dever, que vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Verdade. Né? O seu dever de fiscalizar o executivo, fiscalizar as verbas que estão vindo para o município. Não é que tenha algo ou haja algo irregular, mas tem que se fiscalizar, né? Tudo pode se melhorar quando tem uma fiscalização. Olha, lá na UPA teve a instalação daquele equipamento que faz a higienização, né? Tá funcionando? Qual é o valor do aluguel? Quanto que o município está gastando com isso? Isso realmente é eficaz, né? Então, assim, eu não vejo... Agora eu faço a crítica para os vereadores, né? Eu não vejo atuação parlamentar nesse sentido, né? Na aquisição da compra de equipamentos do município, né? Eu vi já no início, acho que lá quando começou março ou foi abril, que postaram nos Face o valor das máscaras, né? E aí teve uma repercussão porque o valor estava muito alto, mas isso partiu de um cidadão. Então, assim, não se parte daqueles que deveriam fazer essa atividade, né? Que são os vereadores de Gurupi. Então, fica aqui a minha crítica para os vereadores começar a fazer realmente a sua parte de fiscalização, embora você seja da situação ou oposição, o seu dever é o mesmo, né? A sua função é a mesma. Verdade. Vereador. Não é porque você é da situação que você não precisa fazer nada. Apenas fazer requerimentos e ficar aí, fui atendido pelo prefeito, Pelo amor de Deus, né? Vamos ser mais práticos, vamos ser mais realistas. Vamos fazer o dever que lhe cabe, né? Chega desses requerimentos aí que, sinceramente, na minha opinião, alguns desses ficam fazendo porque já é tudo combinado, é só né? para mostrar serviço, né? É só para criar factóide, ou seja, criar notícia sobre coisas que nunca vão acontecer. Pois é, porque eu falo isso porque esse equipamento que eu me referi, eu lembro que o secretário de saúde, o Pacalolo, ele tinha dado uma entrevista na rádio e tinha falado da aquisição desses equipamentos. E no dia anterior, tinha um vereador tirando foto, falando do pedido do requerimento dessas máquinas. Ou seja, as máquinas já estavam até aqui. Estava implantando já estava instalando a máquina. Porque tem todo o processo de compra antes, né? Que se faz há vários dias, semanas, né? Várias semanas antes, para poder chegar. Aí quando chega, aí o vereador vai lá e apresenta o requerimento. O prefeito me atendeu. Gente, sinceramente, vamos ter mais, né? Tá uma palhaçada com esses negócios desses requerimentos. Sinceramente, nós temos uma capacidade intelectual mediana de entender que aí tem uma situação planejada. Ou seja, o político, o vereador, faz cortesia com o chapéu alheio, né? Ou seja, é um negócio que é obrigação fazer, como ele vai lá dizer que foi ele que requereu. Ou seja, quer dizer, já está comprado, ele recebe informação do que foi comprado, já foi pedido equipamento, então chega lá, entra com o requerimento só para justificar essa aparição dessa foto. Mas eu não vejo, por exemplo, nenhum vereador ir na rede social, ou deputado que seja, ou senador, ir na rede social e dizer, por exemplo, informar ao profissional da saúde do município, né, que se ele foi contaminado pelo coronavírus, o STF reconheceu como acidente do trabalho. Então, que ele tem que fazer uma CAT, ainda que seja tardia. Então, vale aqui o recado para todo servidor público, professor da UNIG, ligado à área da saúde, que estão diretamente ligados com o coronavírus, e também a todos o pessoal da administração direta do município, seja médico, seja enfermeiro, seja assistente social, seja odontólogo, seja psicólogo, seja qualquer área, né? Lembrando, o STF reconheceu que a Covid como acidente de trabalho, só que muitos profissionais nem sabem, né, da necessidade da CAT. Então a comunicação de acidente de trabalho, ela é fundamental, porque
após a decisão do STF de enquadramento do Covid como exemplo de trabalho, ainda encontramos muitos profissionais que foram afastados pela doença, mas não realizaram o preenchimento da CAT, documento que reconhece o acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Por que isso? É importante porque lá na frente, né, se houver sequelas, e existe um estudo dizendo que as sequelas permanecem durante muito tempo, que pode trazer agravo para a saúde desse profissional. Então, aí ele vai estar amparado legalmente, né, como doença ocupacional e acidente de trabalho. Então, é importante que sem a CAT não tem garantia de direitos, né? A CAT é o que garante. Então, você que se contaminou, não esqueça, preencha a CAT. Se você tem certeza que, embora até não seja da área da saúde, mas se contaminou no seu local de trabalho por conta de, né, de denúncias ou por conta de provas que alguém estava contaminado no seu local de trabalho, continua sendo acidente de trabalho. Então, né, e inclusive, caso o servidor venha a óbito, é necessário que se tenha essa CAT, que vai garantir à família o direito à pensão em valor integral, né, e se não for feita a CAT, realmente, então, ele vai receber só o proporcional pelo tempo de trabalho do falecido. Então, é importante que nós tenhamos essa condição, né, esse conhecimento que o servidor de Gurupi possa trabalhar aí, ainda que com temor pela pandemia, mas tenha os seus direitos assegurados caso venha a se contaminar ou infelizmente até a falecer, Lucileia. Isso mesmo, bem lembrado, Gil. Aí ficou alerta aí para todos os servidores, né, fazer as devidas comunicações e até o RH, né, para saber os procedimentos, porque também os servidores, eles ficam sem essas informações por parte do poder público, né? Isso. Como proceder? Aonde que o servidor tem que ir? Ao formulário para preencher, né? Muitos não têm essa informação e não há essa informação por parte do poder público. Mas cada um tem o dever também de se informar, ligar. A gente sabe o número do Departamento de Recursos Humanos. Não custa nada ligar lá para poder se informar e saber dos procedimentos. Apesar que é uma dificuldade ser atendido por telefone. E só lembrar, muita gente acha que é só o servidor da saúde, o que está livre. Não, é o vigilante, o atendente do hospital, o faxineiro. Essas pessoas que cuidam dessas áreas também são consideradas linha de frente do Covid, porque estão todos os dias nos pós-saúde, nos hospitais, enfim, nas UPAs, né? Então é importante que cada setor saiba disso. Por exemplo, na UNIG você tem os servidores que trabalham em laboratórios, tem os servidores que trabalham aí, né, nas clínicas, né, que vão começar a atender, estão atendendo. Tem o pessoal que está no hospital, que também trabalha, os servidores que são lá, que fazem parte da equipe, né, de estágio ou de aulas práticas. Então é necessário aí, então, muito cuidado, porque senão, né, depois alega que não sabia e aí fica por isso mesmo e todo mundo deixa passar com direito adquirido, né? Verdade. Então, gente, olha, sobre as férias que eu falei inicialmente, e para quem chegou após a gente já ter falado do assunto, as férias que foram suspensas, aí, outras canceladas, o sindicato vai estar oficiando todas as secretarias para prestar as devidas informações. Porque tem situações na qual o município é obrigado a conceder as férias, né? Quem tiver 2 férias acumuladas tem o direito de tirar uma, não pode acumular a terceira. Então, aí tem que se fazer o requerimento, pessoal. Olha, muitas vezes os servidores, a minha foi cancelada, mas e aí, você fez o requerimento? Não, só me passaram. Vamos deixar um pouquinho de lado as questões verbais, né? Vamos pedir aí as férias através de um requerimento formal e vamos exigir também o seu indeferimento de forma formal. E vamos procurar saber se na sua secretaria tem algum ato que suspendeu essas férias. Vou procurar saber agora da administração se tem algum decreto, né, fazendo a suspensão dessas férias. Caso exista, vamos tomar as medidas judiciais cabíveis, né, porque não é possível todo ano a mesma história, né, ficando preterido o direito daqueles que iriam usufruir das suas férias no final do ano, né, de agosto até dezembro. Então, assim,
Passe as informações, passem todos os documentos para o sindicato, que o sindicato vai tomar as devidas providências para garantir o seu direito e o direito de todos os filiados, né, que estão na mesma situação. Beleza. Você, Léa, passou tão rápido, 1 hora nós estamos aqui já conversando e nós já estamos ao final do programa de hoje do APUG Notícias, mas assim, são assuntos desse tipo e dessa importância, né, que a gente vai estar trazendo aqui toda quinta-feira aqui no nosso APUG Notícias, para que você também, para que os nossos colegas, né, servidores, possam ter ciência e informação direta por meio desse canal aqui, que foi criado para atender, né, a esse grupo, a esse nicho de servidores que precisam estar também. Não tem tempo de entrar na Assembleia, então fique atento que as informações serão repassadas por boletins aí, periódicos, né, não só da APUG, mas também do CISENG. Então, Lucília, a gente agradece mais uma vez a sua presença e quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, apostos para mais um APUG Notícias com informações, né, diretas e também debatendo essa preocupação nossa de preservar, de resguardar, de renovar, né, para que o cidadão desperte, para que o cidadão possa estar aí consciente, até porque a gente vai falar muito sobre isso até novembro das eleições em Gurupi. Inclusive, a gente vai fazer também, assim que forem definidas as convenções, né? Isso. A gente vai trazer os candidatos aqui, para cada um debater e falar, né, sobre sua proposta, para que você, servidor, conheça por meio do nosso canal. Eu sei que vai falar para todos os canais, mas por meio desse canal, porque aqui nós vamos fazer perguntas mais diretas e mais objetivas, ou seja, nós vamos debater mesmo, até se for o caso, confrontar esse candidato, para que a gente possa realmente extrair deles, né, o melhor ou o pior que eles tiverem, para que você saiba e tenha conhecimento. É isso? Eu que agradeço, Gil, pelo convite, fico muito honrada de estar aqui falando sobre as questões que envolvem todos os servidores públicos municipais de Gurupi, né, seus problemas, suas angústias, o que nós temos trabalhado também para resolver ou minimizar, né, a situação que todos estão enfrentando atualmente. E vamos aí fazer a nossa agenda aí cada quinta-feira. Vamos falar da saúde, vamos falar da educação, vamos falar da infraestrutura, vamos falar do IPASGU, né? O IPASGU precisamos urgentemente de um conselho municipal que não temos. Por falar em IPASGU, para fechar, Lucília, rodou um vídeo aí, esses dias agora, essa semana, sobre a construção do Gurupi Prev, né? Ou seja, ninguém sabia, em tese, que estava sendo feito, até porque, embora tenha dito que foi aprovado, o problema é onde é que está sendo construído mesmo, no Parque Filó? Que é lá na saída, né? Eu não sei exatamente a localização, mas uma área na qual foi doada para várias entidades, né? Aí então foi Prev, vai para defensoria, não, para o Ministério Público. Ali no Dertins, onde era o Dertins, então? Isso, lá do Dertins, né? Parece que é lá. Até porque o IPASGU não. O IPASGU está sendo feito lá na saída do Peixe, isso, né? Isso, lá onde está o centro administrativo, lá na BR-242. Então, lá é o IPASGU. A gente vai falar sobre isso também. Sobre, né, a construção, o valor da construção. Como é que tá os aditivos, porque sempre tem essas porcarias, sempre tem essas obras, né? Eu digo porcaria no sentido que todas é a porcaria do aditivo, né? Sempre tem um aditivo, sempre tem alguma coisa que encarece um pouquinho mais, ou seja, começa com um valor e nunca termina com o mesmo valor, infelizmente. Então nós vamos ficar atentos aí e cobrar também, né? Para que a gente possa ver, porque não adianta só dizer, porque quem está fazendo isso, quem está pagando isso, não é o executivo, né? É ele, mas também com o direito dos servidores. Não está fazendo com a parte que ele recolhe, é com a parte que é recolhida de todos junto ao sistema de previdência própria do Gurupi, né? Tá bom? A gente vai falar sobre isso com calma. Nós vamos ter mais dados, informações. E último recado aqui. Você político, você que está aí pré-candidato, que é vereador, pré-candidato a prefeito, não se esqueça. Nós estaremos vigilantes e buscando, né? Não pisa na bola não. Porque nós estaremos aqui só informando, só mostrando aquilo que você faz. Que você faz claramente não devia, imagina o que é que você vai fazer escondido se for eleito. Então nós estamos aqui buscando. E vamos aqui, nossa função aqui é denunciar também, denunciar sério, denunciar com responsabilidade. Não é fofoca, não é fazer lobby para um ou outro, não. É fazer aquilo que tem que ser feito em prol do cidadão, em especial do
do servidor gurupiense, não é isso? Isso mesmo, tanto que a gente está já catalogando todas as informações aí, tirando os prints, tudo, para poder a gente ter um dossiê também, porque a gente não faz nada de forma assim aleatória, tudo com base em documentos mesmo, e fica aí o alerta para todos os servidores contribuir com a sua parte. Fiscalização, por favor. Isso. Obrigada a todos. Obrigado aí a Nilza Amaral, a Luísa Luz, a Oximão Jorge, Gessenil Aires, Lucileia Barbosa, a Lucileia aqui, a Tatiane, também ao Aldemir Jurema e todos que estão aqui nos acompanhando aqui ou que estão ligados no nosso programa diário aqui no APUG Notícias. Miquelim, é contigo. Uma ótima manhã para você que nos acompanhou até o momento. O Jornal da PUG-Sind volta amanhã, trazendo os principais destaques da programação da PUG-Sind Web Rádio. Você pode baixar o nosso aplicativo e conferir a nossa programação. Na próxima quinta-feira, a Lucileia está de volta, trazendo aí mais um assunto de interesse dos nossos servidores públicos municipais, de interesse também dos nossos professores e a você que está ligado, você que acompanha, você que quer o bem do nosso município. Um servidor público deve ser bem tratado e tratado com atenção, com devido cuidado, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Em razão dessa pandemia, os cuidados se aumentaram, ainda mais em alguns tipos de serviços que dependem muito de uso de EPIs, e esse funcionário, esse servidor deve ser acompanhado com atenção. E esse é o papel do Sinzeng, que vem acompanhando e lutando por você, servidor público municipal. Esse é o papel da PUG-Sind, enquanto Associação dos Professores Universitários de Gurupi, defendendo há 32 anos em luta, defendendo o professor, o docente universitário de Gurupi. São 10 horas e 6 minutos. Gil, antes da gente finalizar o programa de hoje, o Tocantins, segundo relatos do site da Roberta Tum, tem 746 novos diagnósticos, 301 pacientes hospitalizados e 12,17 mil casos ativos. Subiu para 33 mil, ontem nós lemos que era 33 mil, hoje já está em 33.776 casos, rápido. Não está brincando essa doença, então vamos ter cuidado onde você vai, uso de máscara, uso do álcool em gel, para que você não possa ser contaminado e contaminar também a sua família. Vale ressaltar, essa doença, dependendo da pessoa, ela age de uma forma diferente, pode atingir os rins, pode atingir os pulmões e até o cérebro, segundo últimos relatos de cientistas que estão pesquisando sobre essa doença, e ainda não se tem uma vacina pronta para que possa você se vacinar. Então, o cuidado nesse momento é o uso da máscara, o isolamento social, o distanciamento, o uso do álcool em gel e a sua consciência de cuidar de você e do seu próximo também. São 10 horas e 7 minutos. Agradecemos a audiência de todos aqueles que estão ligados na programação da PUG-Sind. Em seguida, você fica com o especial Reprises e trazendo aí o programa Hora Cidadã. São programas antigos que nós estamos reprisando aqui na programação da PUG-Sind. Em razão da pandemia, não estão sendo gravados novos programas. Obrigado, Gil. Obrigado você. Até amanhã. Obrigado, Lucileia. De nada. Levo um abraço a todos do Sinzeng e a todos os professores e a todos os universitários curtindo a nossa programação. Nosso muito obrigado também a você que acompanha a PUG-Sind Web Rádio. Você ouviu Jornal da PUG-Sind, o seu web notícias da PUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical Andes SN. Voltamos amanhã, às 9 da manhã. Fique por dentro das ações da APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. APUG, a sua rádio sindical.
nestes 32 anos, continua em defesa do professor, protagonizando significativas lutas em favor de seus direitos e da sustentabilidade do ensino superior em Gurupi e região. Participação ativa. Nossa luta é a luta de todos. APUG, Seção Sindical do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. É pra você, professor. É pra você, aluno. APUG. Seja bem-vindo e bem-vinda à melhor estação. Centrais sindicais farão novo dia de luta em defesa da vida e dos empregos em 7 de agosto. Diante da trágica situação que vive o país frente à pandemia do novo coronavírus, com total descaso por parte do governo federal, representantes das centrais sindicais brasileiras se reuniram na última segunda-feira, dia 27, e definiram por intensificar a mobilização em defesa da vida e dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Parte da agenda é o Dia Nacional de Luta em Defesa da Vida e dos Empregos em 7 de agosto. A programação será divulgada posteriormente. Além de ter contribuído para a perda de milhares de vidas, o descaso e o descontrole com os quais o governo tratou a pandemia lançaram o Brasil na maior crise econômica e social de toda a sua história, com extinção em massa de empregos e de empresas, afirmam as centrais em nota. A matéria completa está no site do Andes, Sindicato Nacional. Um bom professor é mais do que um bom professor. Ele é a semente de um bom engenheiro, de um bom médico, de um bom futuro, de boas conquistas e das ótimas oportunidades. Um bom professor é tudo de bom. Todo bom começo tem um bom professor. Um bom professor é um bom começo para muita coisa boa. Aluno, respeite. Pais, participem. Governo, apoie. Todos, valorizem. Todos pela educação. O nosso som é universitário, clássico, é moderno, é atual. APUG, web rádio de qualidade. Ouça em nosso site aquele programa ou entrevista que foi destaque em nossa programação. Assista-nos também pela internet em nossas redes sociais. Direto do estúdio da APUG Sind, Seção Sindical Andes SN.